Descubra o Palácio de Salomão, riquezas divinas e transformações incríveis com suas 1000 esposas. No terceiro ano de Joaquim, o rei Salomão governava a esplendorosa Jerusalém. Filho do rei Davi, ele tinha crescido em um ambiente de fé e grandeza, sendo escolhido por Deus para ser o governante de seu povo. Em seu reinado, Salomão construiu um palácio magnífico que reluzia como a luz do próprio céu, adornado com ouro e mármore, simbolizando não apenas a riqueza, mas a glória divina que cercava Israel. Sua sabedoria, concedida por Deus em um sonho, atraía visitantes de todos os cantos, incluindo a rainha de Sabá, que vinha em busca de suas percepções. Contudo, à medida que os tijolos do palácio se erguiam e suas riquezas se multiplicavam, Salomão se via cada vez mais envolto em um dilema espiritual. A busca incessante por alianças com reinos vizinhos levou-o a tomar esposas de nações estrangeiras. Ao todo, 1000 mulheres adornavam seu harém, cada uma trazendo não apenas beleza, mas também crenças e práticas que gradualmente começavam a desviar seu coração do Deus de Israel. 1 Reis 11, 1-4. As canções de adoração a ídolos como Quemos e Moloque ressoavam em sua casa, alterando o ritmo da adoração que antes reverberava entre o povo de Deus. Enquanto olhava para as magníficas obras do seu palácio, Salomão sentia um peso crescente em sua alma. Ele refletia sobre as palavras que um dia havia recebido de Deus, lembrando-se da promessa de um reino sábio e justo. A tensão em seu coração crescia, levando-o a questionar-se se as alianças políticas poderiam, de alguma forma, justificar a diluição de sua devoção ao Altíssimo. O brilho do palácio começou a ofuscar a luz da revelação que havia estado em sua vida. Seria ele capaz de discernir entre essa sabedoria divina e a sedução de um mundo que clamava por sua atenção? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Conforme os dias passavam, a realidade da adoração a múltiplos deuses se intensificava, e o coração de Salomão se tornava um campo de batalha espiritual. Ele sentia a verdade de sua antiga fé se distorcendo entre o esplendor e a corrupção que os seus próprios atos haviam trazido, criando sombras onde antes havia luz. As vozes de suas 1000 esposas ecoavam em sua mente, cada uma clamando por um ídolo diferente, desafiando constantemente sua devoção a Yahvé. O dilema do rei Salomão tornava-se cada vez mais crítico. Ele lutava para encontrar o equilíbrio entre suas responsabilidades como soberano e a fidelidade à sua fé. As alianças feitas por conveniência política poderiam, afinal de contas, levar a uma ruína espiritual? A conexão que uma vez existira entre o homem e seu Deus parecia escorregar por entre os dedos. O esplendor de seu palácio para lá dos muros de Jerusalém escondia uma dura verdade. O que era mais valioso, riquezas ou a presença de Deus? Assim, o leitor se depara com uma pergunta aguçada: qual seria o destino do rei Salomão? Ele teria coragem de se voltar para Deus e restaurar sua fé antes que as trevas engolissem o que restava de sua devoção? As páginas da história aguardavam por um desfecho, enquanto o plano divino se desenrolava em meio à queda da sabedoria daquele que uma vez fora mais sábio que todos os homens. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, Salomão se retirou para seus aposentos, onde o peso de sua consciência o levou a um silêncio inquieto. Ele sussurrou as promessas que um dia haviam preenchido seu coração: se o meu povo, sobre o qual é chamado o meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. 2 Crônicas 7:14. O esplendor do palácio, com suas paredes douradas e colunas imponentes, parecia agora um eco distante da gloriosa presença de Deus. Já era noite, e o cheiro de incenso subia do altar, mas em vez de elevar seu espírito, trazia à mente a lembrança de ofertas feitas aos ídolos nas encostas das colinas. O que fiz? Ele refletia, angústia brotando em seu coração. Como o soberano mais sábio, ele se via tropeçando na armadilha de suas próprias criações, ciente do trecho das Escrituras: a sabiamente não se é sábio, Provérbios 3:7.
Salomão decidiu que precisava de instruções divinas. Ele caminhou até o templo, onde o eco do seu próprio coração batia em sinfonia com a grandiosidade da obra que havia construído. Ele se ajoelhou no altar que um dia fora o lugar de sacrifícios fervorosos e clamor puro, clamando a Deus para se manifestar em sua vida. Ó Senhor, diante de ti estou, um rei perdido entre sombras. Abre os meus olhos para que eu veja a luz da tua verdade. As horas escorregaram enquanto a noite avançava, e um profundo silêncio envolveu o templo. Salomão sentiu uma presença que parecia envolver todo o espaço sagrado. Era a mesma sensação que tinha experimentado quando recebeu a dádiva da sabedoria. Meu filho, veio a voz do Senhor, clara como o dia, o que te aflige é a escolha dos seus caminhos. A sabedoria não está nas alianças que formou, mas em manter o foco em mim e em minha palavra. Salomão ergueu a cabeça, a luz da verdade brilhava em meio à escuridão que o cercava. Ele ouviu as palavras de Deus ressoando em sua mente: não se desvie para a direita nem para a esquerda, afaste o seu pé do mal. Provérbios 4:27. Com isso, uma nova determinação começou a arder em seu interior. Porém, havia mais que Deus desejava revelar. Se você se voltar para mim de todo o seu coração, eu farei uma obra notável em Israel. Mas se persistir em sua rebeldia, o que você construiu será desmantelado. O medo da perda invadiu o coração de Salomão, e as sombras da dúvida começaram a se dissipar à medida que se sentia ansioso por um retorno à verdadeira adoração. Retornando aos seus aposentos, o espírito de Salomão estava agitado por uma mistura de esperança e temor. Ele começou a lembrar das histórias de seus ancestrais, que confiaram na promessa divina. Davi, seu pai, havia enfrentado gigantes e conquistado reinos, e foi pela fé que eles prevaleceram. Era tempo de que ele também se levantasse contra os gigantes que ameaçavam a integridade de seu reinado. Assim, ele fez um voto silencioso de buscar a Deus: ó Senhor, guie-me de volta ao teu caminho. Serei teu servo fiel e levarei o povo a adorar somente a ti. À medida que essas resoluções tomavam conta de seu ser, um sentimento de renovação inundou seu coração. Uma nova jornada estava prestes a começar. Mas não era um caminho livre de desafios. Dentro de seus próprios muros, as multiplicidades de adoração já tinham se infiltrado profundamente. As vozes de suas esposas clamavam por atenção e os ídolos estavam mais presentes que nunca. E assim, a dúvida e os desafios esperavam a cada esquina. O plano de Deus, sutil e poderoso, estava se desenrolando. O que seria necessário para restaurar a verdadeira adoração em Israel? O rei Salomão, mergulhado em sua luta pessoal, estava prestes a descobrir que sua jornada não era apenas sobre ele, mas refletia o destino de toda uma nação. E a pergunta permanecia no ar: a quem ele se entregará, ao Senhor ou aos ídolos que cercam seu palácio? A resposta viria em breve, e com ela, a inevitável manifestação do soberano propósito de Deus. Enquanto o amanhecer surgia sobre a cidade de Jerusalém, Salomão permaneceu em seus pensamentos, imerso nas promessas que Deus havia feito a ele. O dia começava, mas a escuridão ainda pairava em sua alma. Como posso, ó Senhor, liderar o teu povo se eu mesmo estou perdido? Questionou ele, angustiado. Com a determinação renovada, resoluto em buscar a orientação divina, Salomão decidiu convocar os anciãos de Israel para uma reunião no templo, na esperança de ouvir as preocupações do povo e reafirmar seu compromisso com o Senhor. Os anciãos chegaram, e a atmosfera estava tensa, pois sabem que sua nação se encontrava em uma encruzilhada espiritual. Salomão os observou atentamente, seus olhos clamando por verdade e restauração. Ó anciãos de Israel, começou ele, a voz firme, mas cheia de humildade. Temos nos desviado dos meus caminhos, e consequentemente, dos caminhos do Senhor. Eu, como seu rei, falhei em guiar vocês na adoração plena ao nosso Deus. As vozes dos líderes ecoaram no templo. Alguns disseram: Rei Salomão, buscamos o Senhor, mas a influência de ídolos e práticas estrangeiras tem nos cercado. Nossas famílias, nossas terras, tudo está em ruínas. O povo clamava, e Salomão sentiu o peso de suas palavras e a urgência do momento. Estaremos juntos de coração e alma para inverter esse curso? Perguntou Salomão. Aquela pergunta pendia no ar como uma bênção e uma convocação. Se nos humilharmos, se buscarmos ao Senhor, Ele nos restaurará.
As palavras de Salomão ressoaram como um eco sagrado, repletas de esperança e fé. Diante da resposta unânime dos anciãos, a determinação de Salomão se intensificou. Ele convocou uma assembleia em todo Israel, um tempo de jejum e arrependimento, onde cada homem, mulher e criança seria chamado a se voltar a Deus. Vamos trazer de volta ao nosso meio a verdadeira adoração. Chamemos ao Espírito do Senhor sobre nós, e que cada ídolo caia por terra. A multidão levantou as vozes em resposta, redobrando o compromisso de retornar ao Senhor. As horas passaram enquanto o povo se reunia, e Salomão viu lágrimas e rostos contritos enquanto as pessoas se entregavam em oração. O rei não podia ignorar a verdade que resplandecia em seus corações. A verdadeira adoração não dependia de riquezas ou de esplendor, mas da sinceridade da devoção. De repente, enquanto ele orava, uma poderosa brisa atravessou o templo, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor dos humildes. Com isso, deu-se um sinal. Uma luz radiante começou a brilhar no altar, e o pânico e a reverência se instalaram. O povo, atônito, observou enquanto uma nuvem gloriosa, a presença de Deus, enchia o templo. Salomão, com a boca aberta e os olhos arregalados, sentiu como se a própria mão de Deus estivesse sobre ele, exibindo sua glória. Neste momento sublime, Deus falou novamente ao rei. Salomão, veja. Este é o meu desejo, um povo que me busque em verdade. Contudo, se você se desviar novamente, minha presença se afastará de você e de Israel. As palavras cortaram como um punhal, e a angústia reabasteceu o coração de Salomão. Ó Senhor, ele exclamou, ensina-me sempre a te buscar, a não permitir que nada, nem mesmo o esplendor deste templo, me tire da tua presença. E enquanto as vozes do povo clamavam com fervor, ele sabia que a batalha espiritual que travava não era apenas a sua, mas a da nação inteira. Enquanto a multidão chorava e se alegrava, Salomão percebeu que o propósito de Deus estava se concretizando. Uma transformação estava prestes a acontecer. A adoração verdadeira poderia ressurgir de suas ruínas, mas um aviso ecoava em sua mente, como um alerta sombrio: qualquer desvio terá consequências, e a lealdade permanecerá em constante teste. Assim, a jornada de Salomão apenas começava, repleta de promessas, desafios e a necessidade de confiar na soberania divina. Que segredos descansavam nas profundezas de seu triunfo e tribulações? E, principalmente, que rumo tomaria sua fé com as tentações sempre à espreita? A resposta estava por vir, e com ela, o plano maior de Deus a ser revelado. Enquanto o sol começava a se erguer no horizonte, a cidade de Jerusalém estava impregnada de uma expectativa palpável. O clamor do povo ainda ecoava nas paredes do templo, onde a presença de Deus havia se feito notória de forma esmagadora. O coração de Salomão pulsava com a responsabilidade de liderar uma nação que estava aos pés de um Deus que, mais uma vez, se revelou fiel. Após o grande momento de humilhação e devoção, Salomão não pôde deixar de sentir a urgência em buscar a sabedoria necessária para conduzir seu povo. Ele sabia que, apesar da glória manifestada, a luta contra a inclinação ao pecado e à idolatria ainda era intensa. Assim, decidiu buscar uma orientação mais profunda através do jejum e da oração pessoal. Na quietude das horas que se seguiram, Salomão isolou-se em seu palácio, cercado de um silêncio que falava mais alto que qualquer grito. Ó Lorde, clamou, guias os que se inclinarem a ti. Não permita que minhas imperfeições conduzam Israel ao abismo. Com o coração contrito, ele se lançou em súplica, buscando uma revelação que pudesse fortalecer a fé da nação. Aquela noite, uma visão assustadora lhe foi concedida. Ele viu uma grande serpente que se movia nas sombras do templo, espreitando como um predador à espreita de sua presa. Que confusão é esta? Questionou Salomão, sentindo um frio na espinha. E uma voz tão clara como o próprio dia respondeu: as tentações se acercarão, Salomão. O inimigo aguarda o momento da fraqueza. No desenrolar daquelas visões, o rei percebeu que não apenas ele, mas todo o povo de Israel estaria sujeito à tentação de se afastar de Deus para seguir ídolos, busca de poder e riqueza. Ele se lembrou de suas mães e dos avisos que receberam sobre as nações vizinhas, repletas de falsas deidades que seduziriam a nação pela beleza e pela prosperidade. Como podemos nos manter firmes, Senhor? Implorou ele. E então, uma nova luz brilhou em seu entendimento. A verdadeira sabedoria não reside nas riquezas da terra, mas na fidelidade às promessas.
Ensina ao povo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:07. Nos dias que se seguiram, Salomão levantou sua voz em público novamente, unindo os corações dos israelitas com palavras firmes e inspiradoras. Ó povo de Israel! Se nos mantivermos em aliança com o Senhor, Ele nos abençoará, como prometeu a nossos antepassados. Não deixem que as riquezas dos gentios desvirtuem o nosso coração. A transformação estava acontecendo lentamente. Ligações de amizade entre tribos foram restabelecidas e um novo fervor pelo servir ao Senhor começou a assumir o local. O israelita abandonava suas preocupações e ansiedades e deles emergiam corações renovados, ávidos por buscar a face de Deus. Durante esse período de renascimento espiritual, Salomão se recordou da própria narrativa de seu pai, Davi, e das promessas que Deus fez a ele. Ele percebeu que a mesma determinação que moveu Davi a reconstruir a relação com Deus deveria ser imbuída em seu próprio reinado. Contudo, ao longo do caminho, a sombra de uma difícil escolha se aproximava. Enquanto admirava as gloriosas riquezas que sua sabedoria trouxe ao reino, Salomão começou a se questionar sobre o preço do poder e da influência. Ainda não estou livre das armadilhas do mundo, ponderou. Neste reino, meu coração pode facilmente se perder na adoração ao que é efêmero. A questão que pairava sobre sua mente era cruel e implacável. Seu desejo por mulheres de nações estrangeiras poderia separar seu coração da verdadeira adoração? O que será do Senhor ao ver meu povo se desviar novamente? O que acontecerá à sua presença entre nós? Assim, enquanto o simples se entrelaçava com o infinito, Salomão sentiu que uma escolha decisiva estava se aproximando. Quais eram os limites que ele estava disposto a passar em busca do que ele mesmo não sabia se poderia controlar? O eco divino de sua escolha estava prestes a se manifestar, e uma nova dimensão do plano soberano de Deus se aproxima, pela qual todo Israel se questionaria: o que acontecerá se Salomão se perder em sua riqueza e em suas escolhas? A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera carregada de inquietude no coração de Salomão. Os raios do sol penetravam nas largas janelas do palácio, mas a luz parecia ser incapaz de aquecer a angústia que lhe consumia. O rei levantou-se mais uma vez para orar, buscando clareza em meio ao turbilhão de pensamentos. Ó Senhor, que caminho devo seguir? Como posso guiar o teu povo sem que ele se desvie da luz? Enquanto a música das aves preenchia o ar, uma inquietante lembrança o visitava. As risadas e os encantos das mulheres estrangeiras que se aproximavam da corte levavam notáveis soberanos, mas traziam consigo perigos que ele não tinha certeza de poder controlar. A beleza da carne pode ofuscar o entendimento, murmurou para si mesmo. No fundo de sua alma, perguntou-se se a grandeza que Deus lhe concedeu poderia se tornar uma armadilha. Ao sair de seus aposentos, Salomão decidiu caminhar pelos jardins do palácio. As flores emitiram aromas exóticos, mas o rei não conseguia se alegrar com a beleza ao seu redor. Ao avistar uma serva, que trouxe água para refrescá-lo, Salomão fez-lhe um questionamento curioso. Diz-me, o que tornaria este lugar mais belo? A jovem, fazendo uma pausa, respondeu com sabedoria além de seus anos: Majestade, o lugar mais belo é aquele repleto de paz e verdadeira adoração ao Senhor. Sem isso, todo ouro e toda riqueza tornam-se apenas poeira. Aquelas simples palavras bradaram como uma flecha no coração do rei, e a consciência começou a se aprofundar em seu peito. O que sou eu, se perder a essência do temor ao Senhor? Refletiu, e na batalha interna que se travava, ele sentiu o peso do destino que pairava sobre sua liderança. Nos dias que se seguiram, Salomão reuniu os príncipes e anciãos de Israel sob uma grande árvore no centro da cidade. Os rostos ansiosos esperavam, e um murmúrio de expectativa permeava o local. Ó Israel, começou Salomão de maneira solene, o Senhor nos fez herdeiros de suas promessas e da terra que flui leite e mel. Porém, nossas alianças com nações estrangeiras podem nos desviar de sua graça. Que não devamos nos conformar com os costumes dessas gentios, mas que nossos corações permaneçam em reverência diante do nosso Deus. A multidão anuiu, mas dentro de seus olhos lisos, a dúvida ainda guardava um espaço. Um velho ancião levantou a mão timidamente, com um semblante carregado, disse: Majestade, precisamos de proteção diante dos perigos que nos cercam. As nações ao nosso redor,
com seus deuses estranhos e suas cultuações, são astutas e sedutoras. Salomão sentiu o peso daquela advertência muito além de palavras. Ele mesmo viu o que poderia acontecer quando os homens se desviavam do caminho do Senhor, fosse através da luxúria, da avareza ou da idolatria. E então, enquanto sua voz ressoava com ardor, uma cena prometedora se desenhava em sua mente. Salomão falaria do amor e da justiça de Deus aos céus e à terra, e assim proclamaria uma nova aliança com o povo de Israel. Suplico-lhes, irmãos, que tomemos juntos um caminho de reverência e verdade. O nosso Deus é um Deus zeloso, e a sua paciência pode se esgotar. Por fim, enquanto olhares se encontravam cheios de incerteza e fervor, o aviso da visão se materializou como um eco em suas mentes. A serpente nas sombras, sempre à espreita, aguardava o deslizar da dúvida entre o povo. Mas, ó Salomão, o que farás quando o tentador se aproximar com encantos e promessas de grandeza? Uma vez mais, a escolha se revelava como um nó no destino que poderia mudar a história de Israel para sempre. Nesse momento crucial, uma mensagem começou a ecoar através das paredes do palácio. Eis que há também um método que não vês, que está reservado pelo Senhor, que testará o fiel e dará aos que o buscam o que verdadeiramente desejam. O que o futuro reserva para Salomão em sua busca pela sabedoria e fidelidade ao Senhor? A história de Israel, já marcada pelas promessas de Deus, estava prestes a entrar numa nova dimensão, e a resposta ao dilema da escolha de Salomão se aproximava com a sombra de uma tempestade por vir. Na alvorada de um novo dia, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, o reino de Salomão se apresentava em um misto de esplendor e trevas. Os trabalhadores nos campos e nas edificações se moviam com diligência, mas a inquietude no coração de seu rei ecoava como um tambor distante, pressagiando o conflito que se aproximava. Em sua solidão, Salomão buscava de Deus um sinal, um desígnio claro para guiar o povo dentro de sua vontade. Ao encontrar-se em seus aposentos, o rei decidiu abrir os Salmos de Davi, seu pai. As palavras do antigo rei tocaram em sua alma: alegra-te no Senhor, e ele atenderá aos desejos do teu coração. Salmos 37, 4. O peso da sabedoria e da responsabilidade parecia pairar sobre ele, e a dúvida se transformava em uma questão premente: mas o que é o desejo do meu coração, Senhor? A interrogação reverberou em seu íntimo, e a oração se tornava um clamor desesperado. Assim que as horas passavam, a inquietação foi interrompida por Jerusalém, que fervilhava com rumores de uma aliança com nações estrangeiras. Os príncipes de Israel estavam sendo seduzidos por promessas de prosperidade e segurança, e as propostas eram tentadoras. O temor nascia no coração de Salomão a possibilidade de que seu povo, assim como ovelhas perdidas, fosse arrastado para longe de Deus. Determinado a evitar tal calamidade, o rei reuniu os anciãos novamente, convocando uma assembleia no local sagrado onde as chamas da adoração eram alimentadas. As vozes do povo ressoavam como um clamor, buscando apoio em sua liderança. Ó Israel, não sejais seduzidos pelas promessas das nações que nos cercam, pois são ídolos que não podem salvar. As palavras fervorosas de Salomão erguiam-se como um estandarte entre os que escutavam. A assembleia os java, mas havia um homem em particular cujos olhos refletiam uma inquietação profunda. Era um dos príncipes, conhecido por sua eloquência e perspicácia. Ele levantou-se, o temor pairando em seu olhar. Majestade, e se a segurança for encontrada na sabedoria daqueles que vêm de longe? E se eles conhecerem os segredos das riquezas que fortalecem nosso reino? Sua pergunta pairou no ar como um denso e traiçoeiro nevoeiro. Salomão respirou fundo, pois sabia que a fraqueza do homem poderia levar à ruína da nação. Em Provérbios, o Senhor nos adverte: não te lembras das alianças que não são de Deus. Provérbios 1:10. As estratégias de homens podem soar sábias, mas é a nossa fidelidade a Deus que nos protegerá dos laços da perdição. Ao terminar essas palavras, profundas nuvens começaram a ofuscar o céu, anunciando a tempestade que se aproximava. O rei sentiu uma onda de temor alastrar-se entre seu povo, mas também uma oportunidade. O Senhor, em sua soberania, permite provas para o nosso fortalecimento, disse ele, e o murmúrio da assembleia se acalmou, ansioso por ouvir o desfecho da declaração de seu rei. Seremos desafiados, e o Senhor testará nossos corações. Ele não nos abandonará. Em nossas fraquezas, encontraremos sua força, se buscarmos a sabedoria que vem do alto, proclamou Salomão com fervor.
E à medida que a tempestade se aproximava, os raios de luz começaram a refletir nas águas que corriam. Naquele instante, um mensageiro inesperado entrou pela porta. Ofegante, ele trazia notícias que arduamente atravessariam os limites do coração e da mente de Salomão. Ó rei, uma multidão de estrangeiros está se organizando nas fronteiras de nossos domínios. Eles vêm com promessas e alianças, mas não têm boas intenções. A cidade se torna um campo de batalha. Momentaneamente paralisado pela revelação, o coração de Salomão evidenciou a verdadeira urgência da situação. A providência do Senhor se revela em meio ao caos. Um teste está diante de nós, e nossa fidelidade será forjada no fogo. Ele se virou, seguido pelo olhar de seu povo, que experimentaria o peso da decisão que determinaria o futuro das gerações. Entretanto, no fundo de seu ser, uma inquietação persistia. A questão que lhe foi sussurrada em sua oração retornou: qual é o desejo do meu coração? E que caminho devemos seguir quando os deuses do mundo se aproximam com encantos corruptos? Nesse momento, a tempestade não era apenas meteorológica, mas também espiritual. Da escuridão que cercava, um plano misterioso de Deus começava a se desenrolar, preparando-se para revelar o verdadeiro teste para o rei e seu povo. Salomão observava o horizonte de sua adorada Jerusalém, as inquietudes da nação ecoando como os ventos que sopravam fortes no dia tempestuoso. A ameaça das nações vizinhas pesava sobre seus ombros, e ele sabia que deveria buscar a direção do Senhor. Com a assembleia dispersa, ele subiu a escadaria do templo. A intensa luz do sol filtrava-se pelas janelas, refletindo as riquezas de ouro e as obras-primas que adornavam o sagrado local. Sobre a plataforma elevada, ele se ajoelhou, os olhos fixos nas nuvens escuras que se reuniam sobre a cidade. Ó Senhor, Deus de Israel, poderia sua sabedoria me ensinar como conduzir seu povo em meio ao desespero? Como um pastor cuida de suas ovelhas, eu busco cuidar da sua herança, clamou ele, sua voz ressoando nas paredes. Enquanto orava, um profundo silêncio desceu sobre o recinto. O Espírito de Deus cercou Salomão com uma paz inexplicável, como um bálsamo que se espalhava sobre suas preocupações. Então, como que ecoando através do tempo, uma voz encheu seu ser: Salomão, a sabedoria não se encontra apenas em alianças dos homens, e sim na submissão ao meu propósito. Estás disposto a seguir meu caminho, mesmo que seja por meio da dor? A pergunta ecoava em sua mente. O desejo de seu coração lutava entre a segurança do poder terrestre e a confiança inabalável na providência divina. Subitamente, a visão de um palácio opressivo surgia em sua mente, cheio de riquezas, mas coberto por sombras. Os príncipes que se opunham a ele eram tentados pelas promessas do mundo e, em breve, Jerusalém enfrentaria uma escolha crucial. Reunindo-se novamente com os anciãos, Salomão compartilhou a clara orientação que receberá. O Senhor nos mostra que não é a força humana, mas a fé que nos levará à vitória. Precisamos encarar os desafios com coragem, e não com medo. Nossa aliança verdadeira é com o Senhor, e é dele que virão nossas vitórias. Mas, como um relâmpago cortando o céu, as dúvidas persistiam. O príncipe que se levantara anteriormente sussurrou para os demais: mas e se a força das nações se unir contra nós? E se em nossa recusa, eles nos destruírem? Com um olhar firme e determinado, Salomão respondeu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mantendo nossa fé, somos invencíveis. E mesmo que caigamos, nossos fardos se tornarão luz, transformados pelo Senhor. Entretanto, no calor da assembleia, uma sombra circulava. Entre os príncipes, havia um cujo nome não era mencionado, mas suas intenções eram disformes. Ele havia se infiltrado em meio ao clamor, espalhando insegurança entre os homens que liderariam batalhas e decisões. O rei percebeu que sua luta não era apenas contra nações externas, mas contra a traição interna que ameaçava desgastar seu povo. Com determinação, ele convocou um novo conselho. Não podemos ser derrotados por aliados em nosso meio. O nosso confiável Deus nos instrui a discernir entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Que todo Israel se prepare para a batalha. Diante da nossa provação, clamaremos pelo Senhor e a sua soberania. Enquanto ele falava, uma voz sussurrou das sombras, desafiando a unidade: quem realmente confia nesse Deus?
Os ídolos da prosperidade oferecem a segurança que vós desejais. Mas, em resposta, Salomão voltou-se para o Senhor, sentindo o peso de sua presença. Mostre-se, ó Deus, e confunda os planos de insubordinação que se ergue contra a tua vontade. Assim, à medida que a hora se aproximava, as nuvens tomavam forma, e o céu se tornava um reflexo da luta espiritual em curso. O desejo do coração de Salomão era claro, ele pedia sabedoria para conduzir o povo em santidade e fé em meio à tempestade. Eis que, mesmo na adversidade, um plano divino está em andamento. E o desejo mais profundo do meu coração, ó Senhor, será revelado. O que o Senhor irá fazer é muito além do que imagino. Pensando nisto, a noite envolveu Jerusalém, e as chances tornavam-se ímpares, enquanto um misto de expectativa e temor tomava conta de todos. O plano soberano de Deus, intrincado e misterioso, estava prestes a desvelar-se, e as decisões que seriam tomadas se dirigiriam ao clímax de um propósito divino nunca antes conhecido. A noite se prolongava, envolta em uma escuridão densa, e as lanternas que iluminavam o pátio do templo tremeluziam como estrelas solitárias. Salomão retirou-se a um lugar isolado, um íntimo espaço de oração onde a presença de Deus se fazia sentir com intensidade. Ele buscava discernir o que as nuvens escuras previam para o futuro de Israel enquanto ainda permanecia inquieto a respeito das sombras que circundavam o palácio. Ó Senhor, faze-me um rei conforme o teu coração. Na fraqueza, revela a tua força, murmurou ele, entregando suas incertezas nas mãos do Altíssimo. Uma paz profunda o envolveu, e ele fechou os olhos, sentindo-se como se estivesse suspendido entre o céu e a terra. De repente, uma visão começou a surgir em sua mente. Colunas majestosas decoradas com ouro puro e pedras preciosas apareceram diante dele. Era o seu palácio, mas algo estava diferente. Ele via as riquezas do mundo se acumulando ali, mas também percebia vozes que ecoavam de forma confusa murmúrios de alegria, trechos de cânticos, e de repente, a melodia de um lamento. Por que clamas por riqueza quando a verdadeira herança é a comunhão com o Senhor? Uma voz suave como a brisa de verão o interpelou. Era como se o próprio Espírito de Deus estivesse ali, abraçando-o em calorosa reprovação. Salomão imediatamente entendeu que as riquezas visíveis poderiam se tornar uma armadilha para o coração, desviando seu povo da verdadeira adoração. Num salto de compreensão, ele se levantou, decidido a transmitir essa revelação. Pai, como posso guiar meu povo, quando o tesouro que eles buscam é apenas terreno? De volta à Assembleia Real, os príncipes e anciãos aguardavam com expectativa seu retorno. Ouvi a voz do Senhor, declarou Salomão com fervor. Em meio à riqueza e pompa, devemos nos lembrar de que o que é valioso diante de Deus deve ser o tesouro do nosso coração. Os príncipes, inicialmente intrigados, começaram a murmurar entre si. Contudo, havia um entre eles que franzia a testa, seus olhos repletos de dúvida. Ele era o príncipe que havia semeado desconfiança, e agora tinha mira em Salomão. Reis de outras nações prosperam com alianças e riquezas. Você nos pede para desistir do que altamente nos oferece segurança, ele desafiou, sua voz carregada de cinismo. Você fala como se conhecesse a verdadeira riqueza, retrucou Salomão, olhando firmemente nos olhos do adversário. O Senhor é a nossa segurança, e é nele que encontramos a verdadeira prosperidade. Quando buscarmos a sua presença, se apegarmos à sua palavra, ele nos guiará por caminhos retos. Mas o príncipe não desistiu. E se os ídolos das nações vizinhas nos enganam e eles se unirem contra nós? O que diremos ao povo quando a derrota se aproximar? Precisamos de força, precisamos de um exército. Com sabedoria, Salomão levantou a mão, pedindo silêncio. Em 2 meses, observa, e verás a mão do Senhor mover-se em favor de Israel. Ele nunca nos desampara. Porém, é preciso que nos reconectemos com o nosso Deus. Olhemos para o nosso passado, ele tem sido fiel desde os dias de nossos antepassados. Tragicamente, enquanto Salomão falava, uma ramificação do mal movia-se na escuridão, infiltrando-se para lançar dúvidas e temores. Ninguém poderia ver, mas uma sombra distante observava, desejando obstinadamente o fracasso do rei. Enquanto isso, um vento suave trouxe um odor conhecido, era o aroma do incenso que se espalhava pelo templo. Salomão fechou os olhos,
percebendo que a luta não era apenas física, mas espiritual. Ele se lembrou da promessa que o Senhor fizera a Abraão, e, assim, decidiu retribuir ao Senhor com um sacrifício de louvor. Ó Senhor, reconheço que em ti está nossa força. Desperta no coração de teu povo a confiança que em ti repousa, enquanto enfrentamos as aflições que se avizinham. Mostra-nos tua face e enche-nos com tua coragem. E, assim, Jerusalém se preparava para os desafios que viriam, um eco dos anseios de muitos crentes que buscavam a verdadeira recompensa de Deus. Por fim, no meio daquela fervorosidade, uma nova revelação se fez ouvir na mente de Salomão. O que seria necessário para unir o coração do povo? E, se o plano de Deus estivesse prestes a se desdobrar, como se manifestaria sua grandeza em meio ao caos? Ele orou por discernimento, crendo firmemente que um novo capítulo na história de Israel estava prestes a ser escrito. As páginas ainda estavam em branco, e o destino do povo se aproximava, apoiado na vontade soberana do Senhor. A alvorada rompeu lentamente as trevas, e uma luz suave começou a derramar-se sobre Jerusalém, trazendo um novo dia, mas também novos desafios para o rei Salomão. Ouvindo a voz do Senhor na calada da noite, seu coração se aquecia ao mesmo tempo em que uma inquietude persistia. O príncipe que havia questionado sua autoridade parecia ter semeado mais do que palavras de dúvida. Uma nuvem de agitação pairava sobre o reino. Salomão sentou-se em seu trono, avistando as multidões que se reuniam no pátio do templo, ansiosas por ouvir palavras de sabedoria. Ele sabia que, ao abrir a boca, deveria ser guiado por Deus, pois o coração de seu povo estava em jogo. Ouvindo o murmúrio de vozes aflitas, recordou a advertência de Provérbios: o coração do homem é um abismo, e somente o Senhor conhece suas profundezas. Provérbios 20:5. Senhor, orou, peço-te que me concedas palavras que toquem o coração de cada um aqui presente. Que eles reconheçam que o tesouro eterno não está nas riquezas da terra, mas em teu amor e fidelidade. Assim que a congregação se silenciou, ele ergueu a cabeça e falou com impetuosidade: Filhos de Israel, ouçam. A sabedoria do Senhor é a luz que guia nossos passos. Não deixem que as vozes do medo ou da avareza subvertam o que é justo e bom. Em tempos de incerteza, nosso verdadeiro refúgio é o Criador que, em amor, nos formou e nos redimiu. As palavras de Salomão ecoaram como um cântico de esperança, mas em seu espírito percebeu a resistência de rostos conhecidos. A semente da divisão, lançada por seu opositor, começava a dar frutos amargos. Um murmurinho cresceu entre a multidão. Por que deveríamos confiar em um Deus que permitiu que as nações nos cercassem? Em nosso desespero, como podemos acreditar que nossa fé será nossa armadura? Ouvindo tais questionamentos, o coração de Salomão pesava mais que ouro, enquanto a sombra que ameaçava sua autoridade se tornava mais visível. Numa fração de segundo, ele discerniu que as disputas não se limitavam a palavras, mas que um espírito de divisão estava agindo. No espírito de revelação, Salomão lembrou-se de como o Senhor havia se manifestado na vida dos patriarcas, como na história de Gideão, que, cercado de dúvidas, viu Deus realizar milagres com uma quantidade ínfima de guerreiros. Juízes 7. Porém, ele prosseguiu: quando Gideão se uniu ao Senhor, os inimigos foram derrotados não pela força do homem, mas pela mão poderosa de Deus. Portanto, tomemos a força que encontramos uns nos outros e em nosso Deus. Se todos nos unirmos em um só propósito, veremos as cadeias que nos prendem se quebrarão. Enquanto Salomão falava, a sensação de que a batalha era bem mais intensa que as palavras que saíam de sua boca crescia. Ele sentiu uma pressão sobre o coração, como se forças invisíveis disputassem pelas almas presentes. Em meio a essa luta espiritual, uma voz cortou a congregação: e se a promessa for apenas uma ilusão? O que dizemos ao povo que vê com seus próprios olhos a opressão? Era o príncipe cético, erguendo-se no meio dos súditos. Salomão, percebendo a chance de um confronto direto, respondeu com um semblante sereno, mas firme: quantas vezes o Senhor não se fez visível nas dificuldades do nosso passado? O mesmo que dividiu o Mar Vermelho e fez cair maná do céu ainda está entre nós, e hoje clama por nossa confiança. Um olhar de determinação cruzou a face do rei, e no profundo de seu ser, as promessas de Deus começavam a reavivar sua esperança. Contudo, o príncipe, revelando seu desdém,
voltou-se para a plateia. E se o resultado for a ruína de Jerusalém? Uma nação dividida nunca se sustentará. A discórdia levantava fervorosamente suas garras, e Salomão percebeu que o que ele realmente precisava era um sinal claro do Senhor, algo que fizesse a mensagem ressoar como um trovão divino. Em sua oração silenciosa, uma visão se formou, uma grande assembleia, onde a unidade do povo poderia se transformar em um claro testemunho da potência de Deus em Israel. Em breve, estou convocando um grande sacrifício, um tempo de oração e jejum, onde romperemos as barreiras que nos separam. As palavras tomaram vida, ao unirem as vozes em um propósito. Ao final, um sussurro de esperança emergiu, mas as trevas da dúvida ainda espreitavam. Salomão sabia que uma transformação real exigiria mais que palavras, era um chamado à ação que viria do profundo coração do povo. Mas o mais profundo de seus pensamentos alarmante, o que lhe foi revelado há poucos instantes em oração, criava um novo mistério. O que Deus iria revelar nesse sacrifício tinha o poder de unir ou dividir completamente Israel. Um tremor de expectativa prenunciava o que estava por vir. O véu da incerteza estava prestes a ser rompido por ação do Altíssimo, e mesmo que a batalha parecesse perdida, a vitória de Deus se aproximava na forma de um novo e surpreendente plano que ele tinha deixado inteiramente nas mãos de Salomão e de seu povo. Somente o tempo revelaria o que essa jornada sagrada iria gerar. No amanhecer de um novo dia sobre Jerusalém, Salomão sentia o peso das decisões que se aproximavam. As palavras que proferira na assembleia ressoavam em sua mente, e a atmosfera vibrava com uma expectativa palpável. O plano de Deus, ainda oculto, estava prestes a se revelar, mas ele sabia que as próximas semanas seriam críticas para sua liderança e para a nação inteira. Enquanto os rituais de purificação e preparação para o grande sacrifício começavam, Salomão retirou-se para seu palácio, buscando a solidão que alimentava sua reflexão e oração. Ele precisava entender o que Deus realmente desejava de seu povo. Com a mão firme em seu coração, ele invocou novamente o Senhor: ó Deus de Israel, mostra-me o caminho a seguir. Ensina-nos a verdade, pois são tempos de confusão e incerteza. As horas se arrastaram enquanto o rei lutava contra suas ansiedades. Em um instante de inspiração, lembrou-se das promessas divinas feitas a seus ancestrais, e uma nova fé começou a brotar em seu coração. Ele se levantou e dirigiu-se a um dos locais mais sagrados do templo, onde o aroma do incenso ainda pairava no ar, e ali, nas sombras da adoração, ele se voltou a Deus em súplica fervorosa. Senhor, se desejas que o teu povo se una em coração e alma, dá-nos um sinal que ninguém possa ignorar. Que a verdade da tua palavra resplandeça em meio à angústia, e que os corações endurecidos se suavizem como cera diante do fogo. A segurança que ele buscava parecia distante, mas a certeza de que algo iminente estava para acontecer tomou conta dele. Na ocasião do sacrifício, as fileiras de israelitas se espalharam pelo altar, e suas vozes uniram-se em um clamor coletivo. Salomão, em pé, via a cena diante de si com miudeza sublime, mas um sentimento de inquietude persistia. Os olhares dos cidadãos refletiam tanto a esperança quanto a dúvida que protestava em seus corações. O príncipe que havia semeado a discórdia entre eles estava entre a multidão, e Salomão sabia que suas sementes de incerteza estavam prestes a germinar. Assim que a fumaça do sacrifício começou a se elevar ao céu, um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. O povo olhava expectante, os corações pulsando como um só. Ó Senhor, clamou Salomão, ouvimos as orações de nossos antepassados e vemos a necessidade de retornar ao teu caminho. Que nossos sacrifícios sejam aceitáveis a ti, como um perfume suave. Nesse instante, o céu escureceu subitamente, como se os próprios elementos respondessem à invocação do rei. Raios de luz começaram a penetrar as nuvens, e a terra tremeu levemente sob os pés do povo, como se a criação estivesse em reverência à presença divina. Salomão, assustado, ergueu os olhos, em meio à nuvem, viu uma luz fulgurante surgindo do templo, e uma voz poderosa emergiu do céu. Salomão, vi o teu clamor e atendi o desejo do teu coração. Eu sou o Senhor, e estabeleço uma nova aliança com o povo de Israel. Se perseverarem na minha palavra e se afastarem dos ídolos, a minha presença estará sempre entre vocês. Mas se voltarem à idolatria, a minha mão se afastará, e Jerusalém conhecerá a desolação.
As palavras reverberaram na atmosfera, e a multidão caiu prostrada, atônita. As lágrimas corriam pelos rostos do povo, enquanto a plenitude da resposta divina os envolvia. Salomão percebeu que a mensagem era clara e urgente. Ele agora tinha a certeza de que um rótulo decisivo estava sendo traçado na história do seu reinado. Ó Senhor, que as nossas vozes sejam um eco da tua glória. Estamos dispostos a seguir-te, e não permitiremos que a beleza das nações nos seduza novamente. No entanto, uma preocupação persistia em seu coração. Ele poderia governar uma nação que sucumbisse às tentações externas e internas? Enquanto a luz celestial pairava sobre eles, a sombra do príncipe revelador murmurava em sua mente, trazendo à tona os dilemas antigos que atormentavam Israel. Seria suficiente um sinal divino para garantir a fidelidade do povo? O que aconteceria se, após esse momento de glória, os ídolos ainda chamassem? Salomão sabia que o amor e o temor do Senhor precisavam ser cultivados persistentemente. Assim, enquanto a Assembleia do Povo aguardava o desdobramento do plano misterioso, a seguiria um empregador de influências e tentações. Os corações do povo seriam postos à prova, e as alianças que o rei desejava estabelecer agora seriam testadas como nunca antes. O que aguardava no horizonte não era apenas a batalha contra inimigos externos, mas a luta travada dentro nos corações. Com determinação renovada, Salomão dirigiu-se à sua assembleia. A partir deste dia, meu povo, permaneceremos firmes na aliança do Senhor. Vamos restaurar o altar do Deus de Israel e redirecionar nossos corações de volta a Ele. Assim como a luz do céu se fez presente, assim será a nossa fé. A voz do povo uniu-se a ele, e uma onda de esperanças e promessas começou a percorrer os corações dos israelitas. Mas no fundo, uma questão pairava: sua luta verdadeira estava apenas começando, e o caminho diante deles estava entrelaçado com a busca incessante pela sabedoria e pela verdadeira adoração. O plano soberano de Deus se desdobrava como um jardim esperando para florescer, mas seria o seu povo forte o suficiente para cultivar as sementes de esperança? O tempo traria essa resposta, enquanto eles buscavam fervorosamente a face do Senhor em meio às sombras que ainda ameaçavam a paz.